Olá, estamos juntos novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosimar e vamos dar início à aula 7. Nesta aula, vamos falar sobre artigos de opinião, tá? Para isso, eu gostaria que você pegasse o seu livro didático na página 92. Observe, não há problema se você não tem o seu livro didático aí em mãos. Você pode acompanhar pela tela da TV. Vou passar em todos os slides, todas as atividades. O texto está na página 92, quem tem o livro, acompanhe por ele. Quem não tem, acompanhe pela tela. Algo mais precisaremos para esta aula? Lápis, borracha, caneta, o teu caderno. Traga tudo para a tua mesa para que a gente possa estudar. Durante alguns slides também terão atividades que você vai precisar procurar o significado de algumas palavras. Você pode ter em mãos um dicionário ou usar uma ferramenta digital para que você consiga chegar ao significado. Vamos então? Título do texto, desculpa. Violência no futebol. Agora eu vou fazer a leitura dele para você. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão e aproveitam o momento de uma derrota de seu time para satisfazer egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha, em guerras travadas, às vezes até entre membros de uma mesma cor clubística. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebidas alcoólicas no interior das arenas. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes. Pessoas que vêm transformando momentos de magia fenomenal e tão belos do esporte em palcos para agressões bestiais. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol, diante dos horrores da agressão, destruição sem piedade. Como um jogador virá para um estado onde atletas podem ser agredidos de forma vil e traiçoeira a qualquer momento? Treinadores saíram de nosso estado acossados por doentes travestidos de torcedores. Para onde vai nosso futebol? Quem vai pagar pelo esvaziamento? Francisco de Jacir Silva de Souza, professor. Então, este é o artigo de opinião que nós iremos estudar nesta aula. Observem que ele vai falando de maneira clara, mas colocando um posicionamento sobre o assunto. Então, o artigo de opinião, ele tem essa característica. Ele tem um assunto do qual ele discorre sobre ele, ele escreve sobre ele, ele vai se posicionar e falar. Daqui um pouquinho a gente entra em mais detalhes sobre o artigo em si, tá? Aqui, parem e pensem comigo. Artigo de opinião é um gênero. Ele é um gênero textual, por quê? Porque ele é um texto
tá? Que circula em alguns lugares. E o meio em que ele veicula é jornais, revistas impressas, hoje também digitais. Vemos muitos artigos de opinião em blogs, em sites e em portais de notícia. E é algo que precisamos ter sempre em mente, tá? Sempre. Não importa a revista que aquele artigo de opinião foi publicado. Quem responde por ele é quem o assinou. Lembram que eu mostrei aqui para vocês que o Francisco de Jassir assinou o artigo? A partir do momento em que ele assina, ele é o responsável. Pode ser que a ideologia que está presente no artigo de opinião seja diferente da ideologia da revista. Pode ser posicionamentos políticos diferenciados, mas quem vai assumir toda e qualquer responsabilidade é quem o assinou. Retomamos o gênero textual. O gênero textual, artigo de opinião, ele tem a função de convencer o leitor dele sobre uma ideia, sobre um ponto de vista, sobre um posicionamento dele. Agora nós vamos falar especificamente sobre o artigo de opinião. Eu coloquei ali em cima estrutura do texto, tá? Na aula passada, se vocês se lembrarem, eu chamei de elementos composicionais. Então, estrutura do texto e elementos composicionais são sinônimos, tá? É a forma com que o texto é escrito. Todas as vezes que nós temos um artigo de opinião, ele será guiado por essas diretrizes. Não quer dizer que ele tem que ser 100% desta maneira, tem que seguir passo a passo, tá? Mas ele segue essa estrutura padrão. Então vejam aqui, temos um artigo. O artigo o que é? Ele é o texto que nós acabamos de ler, por exemplo. Ele é o texto em si. Quando o autor vai escrevê-lo, ele precisa dividi-lo em parágrafos. Então ele tem lá um primeiro parágrafo, alguns outros parágrafos que serão destinados ao desenvolvimento da ideia e um último parágrafo para a conclusão, tá? Vou falar com vocês primeiro sobre o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, o autor ele precisa fazer uma apresentação do texto dele. Como que ele faz isso? Ele apresenta o tema e a tese. Eu sei que vocês nunca ouviram essas duas palavras, tá? Não neste contexto de produção de texto. Um tema. O tema é o assunto. Já falei 3 vezes disso. O assunto que ele vai falar é o tema, tá? Só troca de um termo costumeiro para todos nós para um termo técnico da língua portuguesa. Então, eu tenho o tema, o assunto. E tenho a tese. O que é a tese? A tese é o ponto de vista dele. É a mesma coisa de eu chegar aqui e dizer assim, eu acho que hoje está muito frio. Esse meu achar não vai aparecer no texto. Mas o está muito frio vai aparecer como minha tese, é o que eu penso, tá? Isto é tese. Então, retomando, tema é o assunto do texto. Tese é o que eu penso sobre este assunto. Tá? Então, no primeiro parágrafo, ele faz a apresentação do texto dele, dizendo qual é o tema que ele vai falar e o que ele pensa sobre este tema. Aí, vamos para o desenvolvimento. O escritor vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento, ele precisa ter argumentos. Ah, eu penso isso. Eu penso por quê? Eu nunca chego ao pensar em alguma coisa por mim mesmo. São informações que chegam até mim, são informações do mundo externo que vão chegando, tá? Através de um jornal, através de uma leitura, através dos meios de comunicação. Então, eu formulo um argumento. Esse argumento é, por que eu penso isso? Quando eu respondo o porquê da minha tese, eu estou dando argumentos. Desenvolvimento, os 2, os 3 parágrafos que você vai ter aqui no meio deste texto, são os seus argumentos. Então,
Quando eu estou escrevendo um artigo de opinião, para eu argumentar, eu posso escolher autoridade. Vou usar de argumentos de autoridade. Como que eu faço isso? Eu procuro textos científicos, estudiosos, que comprovaram de alguma maneira uma ideia e eu vou pautar, eu vou defender a minha tese com base no que esses estudiosos falaram, tá? Então serão argumentos de autoridade. Eu posso também defender os meus argumentos a partir de princípios. Quando eu falo em princípios, eu estou falando em ideologias, seja políticas, religiosas, humanas. Então, se eu vou defender a minha tese com base nesses princípios, né, com essas ideias religiosas humanas, eu vou partir do princípio, tá? De conceitos morais que eu acredito. Eu posso também defender os meus argumentos a partir de causas. Eu observei que algumas coisas aconteceram, então são causas. Então eu vou defender a minha tese a partir destas causas. E ainda posso defendê-la a partir da exemplificação. Eu vejo exemplos nos jornais, na TV, nas mídias, nas novas tecnologias, né? Que mostram o exemplo destas situações. Então eu utilizo destes exemplos para defender a minha tese, tá? Tudo isso nos 3 parágrafos ou nos 2 parágrafos do meio, tá? Quando eu chego ao final do meu texto, eu tenho que concluir o meu argumento. Eu tenho uma tese, eu usei todos os argumentos que eu tinha para defender o porquê que eu acredito naquilo, e aí eu concluo. Existem diversas maneiras de concluir um texto. A mais comum e a mais fácil é por meio de síntese. Eu compilo os meus argumentos, formando uma síntese daquilo que eu penso. Se vocês lembrarem aqui, o nosso artigo de opinião que nós acabamos de trabalhar, ele concluiu por meio de questionamentos, deixando aberto uma reflexão para o leitor. Tá? O que vai acontecer com o futebol? O que vai acontecer com os torcedores? Como vai ficar esta questão? Então, é uma forma também que eu posso concluir. O artigo de opinião não é um texto simples e fácil de fazer. Eu preciso ter informações para eu produzi-lo, tá? Por que eu preciso dessas informações? Eu não tenho como emitir opinião sobre alguma coisa se eu não sei sobre aquilo. Se eu não tenho diversas opiniões, se eu não tenho comprovações, se eu não tenho exemplificações. Então eu preciso de uma leitura, tá? Maior para eu conseguir falar acerca dele. Agora, nós vamos falar um pouquinho do vocabulário, o léxico, né? O que nós estudamos? Vimos ali diversas palavras e eu percebi que algumas das palavras, elas trazem um significado mais longo, tá? Mais complexo, menos usual para o nosso dia a dia. Então eu quero que você observe essas palavras. Notório, bestiais, vil e acossados. Estas foram as palavras que eu retirei do texto, que eu quero que vocês trabalhem um pouquinho com ela, com o significado de cada uma delas, tá? Então, vocês terão alguns minutos agora para copiá-las no caderno e procurar alguns significados. Como eu já disse antes, pode ser em um dicionário físico ou virtual.
Já concluíram? Tiveram aí uns minutinhos, né, para que vocês pudessem resolver a atividade, buscar esta pesquisa, desenvolver a atividade. Vamos fazer a correção, então? Notório. Aquilo que é notório é amplamente conhecido, é aquilo que se torna público. Bestiais, selvagens, desumanos, vil, desprezível, reles. Acossados, perseguidos, seguir ao encalço. Então, vocês podem mudar aí na tua definição o que você achou diferente, porque esses significados, eles estão muito dentro do contexto, eles estão no contexto do que nós vimos no artigo de opinião. Voltamos para o livro didático com algumas atividades. Essas atividades serão atividades com estratégias de leitura, onde você revê partes do texto, vê se você compreendeu realmente. Então, eu vou passar os slides e você vai começar a copiar as atividades. Então, eu vou aqui junto com você, eu nem vou sair daqui. Te dou um tempinho, você copia, eu passo para o próximo. E nós iremos primeiro copiar todas as atividades. Você não precisa ficar em dúvida quantas linhas vai deixar, como é que vai ser. Copie numerando certinho, embaixo, a hora de responder, você só enumera e responde e você não vai ter problema com espaço, certo? Então, pode começar a copiar. Pronto, vocês tiveram tempo para copiar, né, essas atividades. Então aqui, observe. Leia o parágrafo abaixo, no qual é apresentado tema e tese. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Então você vai trabalhar com este primeiro parágrafo, tá? Você vai trabalhar com ele e a partir dele você vai responder. Qual é o tema discutido no artigo de opinião? Qual é o tema que foi apresentado para ser discutido? Qual é o assunto? E 2, qual é a tese defendida pelo autor? Você concorda com ele? Explique. Então, ele defende um ponto de vista dele. Você vai dizer qual é este ponto de vista e se você concorda com ele, sim ou não e por quê.
Quais adjetivos o autor utiliza para fazer uma avaliação apreciativa das consequências desse problema? Por que ele usa essas palavras? Então vamos lembrar, adjetivo são qualidades. Tá? E quando eu falo qualidades, eu não estou falando qualidade boa, qualidade ruim, eu estou falando característica, tá? Vai ser independente se é algo positivo, se é algo negativo. Ele classifica, ele usa duas palavras para classificar. Quais são essas duas palavras, tá? E você avalie por que ele escolheu estas palavras. Qual o objetivo, qual o motivo? Agora, vocês terão alguns minutos para responder a essas questões, tá? Leia, releia a questão, lembre do texto e aí responda-as a lápis para que a gente possa corrigir.
Viram? Então agora vamos às correções das atividades, tá? Lembre-se, se você não conseguiu desenvolver, aproveite agora para refletir. Se você já fez e errou alguma coisa, apague e arrume, tá? Então, questão 1. Qual era o tema discutido? O tema discutido durante todo o artigo foi a violência dos torcedores dentro e fora dos estádios, tá? Acho que isso daí já tinha ficado meio claro, né? A questão 2. Qual é a tese defendida pelo autor? A tese é qual o ponto de vista dele com relação a isso, tá? É que a violência tem esvaziado os estádios. Esse é o ponto de vista dele e essa é a preocupação, por isso ele escreveu o artigo. Você concorda com ele? Explique. Então, esse é o teu ponto de vista. Você pode concordar, achar que realmente a violência tem esvaziado os estádios ou não, tá? É a tua forma de pensar, de encarar esta situação. Vamos à próxima? Quais os adjetivos utilizados para fazer a avaliação apreciativa das consequências desse problema? Ele usa notório e triste. São as duas características. As características que ele já diz, é notório, ou seja, todo mundo tem conhecimento, é triste, não traz alegria, não é bom, tá? E a segunda pergunta, por que ele usa essas palavras? Ele utiliza para enfatizar a tese dele, para dar peso a isso, tá? Todo mundo sabe, todo mundo conhece, é pesaroso, é triste, mas todo mundo já sabe. É isso que ele quer, enfatizar a ideia dele, né? Que é o esvaziar dos estádios de futebol, certo? Passamos agora para o nosso quiz. Lembrem-se, o quiz a gente faz da mesma maneira que já fizemos na outra aula. Coloque aí, número 1, A, B, C, D. Eu leio com vocês e depois a próxima vocês leem sozinhos. Notório pode ser sinônimo de qual palavra abaixo? A, público. B, escondido. C, distante. D, desprezível. Marcou? É rapidinho, tá? Sinônimo de notório. Sinônimo é o mesmo sentido. Vamos à resposta? Notório é sinônimo de público, tá? Vamos para 2? 2. A 2 vocês leem e respondem. Tô contando aqui, rapidinho. Tempo para eu ler. Pronto? Agora vamos às respostas. Vil pode ter o mesmo significado que desprezível. Em um artigo de opinião, a tese é... Vamos às respostas? A tese é o ponto de vista de alguém. Vamos para 4. Em um artigo de opinião, o tema é... O tema é o assunto a ser falado. E a última questão. Você concorda com o autor do artigo lido quando ele diz: o futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes? Você pode assinalar o que você quiser, tá bom? Ela era pessoal. Agora, pessoal, vamos encerrar as nossas aulas, né? A nossa aula de hoje. E até a próxima. Bons estudos e não esqueçam da atividade dos apps. Entra lá nos aplicativos, faça as aulas.